desses alimentos, irmãos. Nós estamos desejosos em levantar pelo menos 1 tonelada de alimentos. Então nós vamos levantar esses alimentos, nós vamos separá-los em cestas básicas e nós vamos fazer uma pesquisa, primeiro dentro da nossa igreja, com os nossos irmãos, e aqueles que necessitam serem assistidos nesses próximos períodos, nós iremos assisti-los, e aqueles que não fazem parte da igreja, nós também queremos assisti-los, ok? Só que nós não iremos apenas dar a eles essa cesta básica. Junto com essa cesta básica que nós entregaremos talvez quinzenalmente, nós vamos ministrar a essas famílias um curso, um discipulado, a respeito de tudo que a Bíblia diz sobre vida com Deus. São 12 lições que a nossa liderança está sendo preparada para ministrar a essas famílias, ok? Por quê? Porque nós entendemos que mais do que suprir a necessidade física, nós precisamos também suprir a necessidade espiritual, amém? A gente sabe que o governo faz um trabalho social, gasta uma dinheirama com trabalhos sociais de toda sorte, é bolsa, é ajuda, é investimento, e nós sabemos que infelizmente é válido o esforço social do governo, mas eles não conseguem atingir o objetivo que eles gostariam, e o motivo é simples, porque eles só conseguem entrar na esfera física da pessoa. Eles não conseguem extrair aquilo que Deus consegue extrair do homem, que é a sua melhor versão. A igreja, ela tem essa ferramenta e essa possibilidade. Mais do que simplesmente suprir a necessidade física, nós queremos investir na vida espiritual dessas pessoas, levando essas pessoas a conhecerem a Cristo. Não é religião, irmãos, é conhecerem a Cristo. Ok? E a partir disso, elas serem transformadas pelo poder da palavra de Deus. Escuta, se você não mudar a palavra muda você. Em todo o tempo da história da humanidade, os homens que tiveram acesso e contato com esse livro, eles foram transformados. Todos os homens. Eu falei hoje pela manhã, falando sobre igreja, falando sobre a importância da igreja, foi o tema da mensagem de hoje, e dizia que um dos maiores psicólogos da nossa nação, o Augusto Cury, talvez o maior vendedor de livros, não só do Brasil, como do mundo, um homem que conseguiu desenvolver novas ideias a respeito da psicanálise, da psicologia. Esse homem era ateu. Ele era ateu, escuta isso, ele era ateu, de carteirinha, confesso, ele não cria em Deus, ele não cria em religião, e de repente, irmãos, ele tem uma ideia, qual? Ele decide estudar a vida de Jesus Cristo, a partir da filosofia, da psicologia. Ele decide olhar para Jesus não como um líder de uma religião chamada cristianismo, mas olhar para Jesus a partir de um homem comum. E ele pega todas as biografias de Jesus que estão nos evangelhos, nos 4, e ele começa a fazer análises. E quando ele começa a analisar o perfil de Jesus, ele cai de joelho. E ele declara, está nos vídeos aí no YouTube: eu percebi que ele não era um homem comum. Ele era Deus. E a única coisa que eu podia fazer, eu estou todo arrepiado, era me ajoelhar diante dele e confessar o nome dele como meu Senhor. Augusto Cury professa a fé cristã. Por quê? Porque ele teve acesso a esse livro que é extraordinário e muda a história dos homens. E tendo isso em mente, crendo nisso como verdade absoluta, ok? É a verdade absoluta, a Bíblia. Nós entendemos que a hora que nós enxertarmos esse conhecimento no coração de pessoas, essas pessoas são transformadas, e Deus extrairá delas a sua melhor versão. Amém, queridos? Então essa é a nossa ideia e esse é o nosso desejo. Outra coisa, a partir da terça-feira que vem, sem ser essa que vem, que dia? Qual que é o dia? Terça-feira, 20 horas. Que horas? Que dia? Que horas? Ok. Da outra semana, sem ser essa, nós iniciaremos aqui no prédio da igreja
um curso, um discipulado de 12 semanas. Nós trataremos dos assuntos teológicos de uma maneira simples, prática, fácil. Qual que é o nosso desejo, irmãos? Que você cresça em graça, mas também em conhecimento, que você aprofunde as suas raízes em Deus, a fim de que quando os dias se tornarem maus, você esteja firmado na rocha que é Cristo. Amém? Para que nenhum vento de doutrina leve você ou conduza você, para que nenhuma doutrina de demônio, disse Paulo escrevendo a Timóteo, não te engane, para que nenhuma vã filosofia te conduza, mas que você seja enxertado pelo conhecimento de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Observa que o conhecimento em Cristo me liberta. Todo mundo tem fé, mas nem todo mundo direciona a fé no lugar certo. Nós vamos falar desse assunto também. Amém, queridos? Então na outra terça, venha. Pastor, eu quero fazer, eu posso? Pode, deve. São 12 lições. No término teremos certificado, você vai receber uma apostila, e no final do curso, dessa primeira turma, nós faremos uma festa de comemoração aqui na igreja mesmo, apresentando todos os nossos formandos. Amém? Não fique com vergonha, venha, participe, cresça, aproveite a oportunidade. Pastor, quanto custa? Nada. Aleluia. Coisa boa, né? O irmão ficou todo feliz, né? Queridos, eu vou mudar a mensagem. Marcos capítulo 3. Eu ia pregar a mensagem da manhã, mas o Espírito Santo está me incomodando demais. Tem que ouvir a voz dele. Eu ia pregar a mesma mensagem da manhã, mas não consigo. Marcos capítulo de número 3. Eu quero ser rápido, eu quero ser pertinente, eu desejo ser cirúrgico, ser pontual. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo te pega hoje por dentro. Prepara aí o microfone, você vai cantar hoje. Tá? Pode dar lugar aí. Marcos capítulo de número 3. Verso de número 1. Eu já preguei essa mensagem, mas eu quero ministrá-la novamente. Eu sinto de Deus esse desejo e essa vontade. Marcos capítulo 3, verso de número 1. Nós vamos ler o verso de número 1, 2, 3, 4, 5 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Marcos capítulo de número 3. Você que encontrou aí diz um amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estavam observando para ver se curava no sábado, para o acusarem. Disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te, vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram. Irado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente triste pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a sua mão. Abaixa só um pouquinho o fundo, painel. Isso. Estende a sua mão. Foi-lhe restaurada completamente. Vamos orar? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Por um minuto, peça para que o Espírito Santo fale contigo. Peça para que Deus ministre ao teu coração essa noite. Diga a Ele o motivo pelo qual você veio aqui. Declara isso a Ele agora. Espírito de Deus, essa casa é sua, esse povo é seu. Nós pertencemos a Ti, meu Pai. Derrama de uma graça especial sobre nós essa noite. Ó Deus, que aqueles que vieram aqui em busca de uma resposta da parte do Senhor, eles a encontrem. O mundo não tem nada a oferecer a eles. Pessoas que talvez estão aqui frustradas, cansadas de buscarem, ó Deus, respostas em tantos lugares e não encontrarem.
Que o teu Espírito fale ao nosso coração, que haja graça, virtude, sabedoria, unção, poder do alto. Ministra a tua palavra em nosso coração, encontre abrigo dentro de nós, ó Deus, e que essa palavra ó Deus, produza vida, que haja espírito de transcendência, virtude. Ai, Ebúria, fala conosco, encha esse lugar da tua presença, que nós sejamos impactados pela tua palavra, pela tua graça, ó Deus, que a mesma experiência que os discípulos tiveram a caminho de Emaús, tenhamos essa noite, que os nossos corações sejam inflamados, na medida em que o Senhor falar conosco, que os olhos do entendimento do teu povo sejam abertos, traga cativo todo pensamento, a tua vontade, destrua toda fortaleza de mente, e eu declaro, ó Deus, a falência de todo espírito maligno das trevas, que tentou adentrar a este lugar, que está tentando destruir vidas e famílias, em o nome de Jesus, caia por terra, seja destruído, seja aniquilado, e que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, para todo sempre. E a igreja diz amém. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Irmãos, eu quero ser breve na mensagem, e eu tenho alguns conselhos práticos para nós fazermos essas aplicações na nossa reflexão. Eu quero afirmar que todos nós, sem nenhuma exceção, carregamos conosco o passado que um dia por ele nós transitamos. Escute o que eu estou dizendo, para que você entenda aonde eu quero chegar e o que o Espírito quer ministrar ao seu coração. Todos nós, eu e você, nós carregamos conosco bagagens, experiências que nós tivemos no passado, coisas que talvez nos acompanham até os dias de hoje, traumas, tristezas, decepções, perdas, lágrimas que nos acompanharam durante muito tempo, e que talvez o que cessou essas lágrimas foi o tempo em que elas duraram, não necessariamente a cura que nós recebemos daquilo pelo qual nós chorávamos. Carregamos essas bagagens, talvez mazelas, dores, ressentimentos, coisas que vivemos no nosso passado distante ou próximo. A verdade, queridos, é que cada um tem uma história, cada um experimentou algo da vida. Se nós abríssemos a oportunidade para cada um aqui contar a sua história, aonde nasceu, aonde viveu, com quem viveu, as dores, os traumas, as perdas, os abusos que sofreu, passaríamos talvez meses, dias, ouvindo histórias aqui que com toda certeza nos tiraria o fôlego. Porque é assim, muitas vezes nós conseguimos maquiar aquilo que sentimos, temos como prerrogativa esconder os nossos sentimentos, principalmente aqueles que nos ferem por dentro. Histórias que talvez nós carregamos dentro do coração e que não foram tratadas por Deus, não receberam de Deus o tratamento adequado, nós não soubemos administrá-la, e essas histórias ainda, elas insistem em habitar o nosso coração, e muitas vezes nós até as esquecemos e parece que elas se foram, até que em alguns momentos da vida alguém consegue inconscientemente tocar naquelas feridas que nós temos no coração. Eu não sei se você já conheceu,
pessoas que aparentemente são equilibradas, bondosas, amorosas, e de repente elas têm uma espécie de surto. Quem já viu isso? Elas de repente são tomadas por um ódio e uma ira que nem elas conseguem explicar. Um descontrole que perdem, que se perde do domínio que elas deveriam ter. Isso tudo está relacionado às histórias nas quais nós vivemos e passamos. Aquilo que nós chamaríamos hoje de experiência, de bagagens. Essa é a minha vida e é a sua vida. O interessante é que as pessoas que passam na nossa vida, porque o tempo passa e muitas vezes pessoas também junto com esse tempo, outras perpetuam, outras permanecem, outras mantêm a relação, mas é interessante que nenhuma pessoa sabe tudo que nós carregamos no nosso coração. Algumas que são mais próximas, que têm mais intimidade, que têm de nós uma confiança maior, uma credibilidade maior, por conta da amizade, por conta do tempo que nós a conhecemos. Nós temos às vezes coragem de partilhar alguma dor, alguma mágoa, algum ressentimento, alguma tristeza, por que não dizer até abusos que nós sofremos no passado. Eu sou pastor e eu trato muito isso. Quantas vezes eu lido com mulheres que foram abusadas pelo próprio pai e que contaram para a mãe não creu, e porque a mãe não creu, elas decidiram se calar, e elas carregam essa dor e essa mágoa por anos a fio, e às vezes isso vai desencadear depois de uma idade avançada. Mulheres com 40, 50 anos, elas sofrem às vezes por conta dos traumas do passado que não foram resolvidos e solucionados. Elas decidiram se fechar, porque não encontraram em ninguém a confiança para abrir o coração e contar todas as mazelas que ainda os habitam. Quantas vezes nós sentimos ódio de pessoas, quantas vezes feridos por pessoas, nós desejamos a morte dessas pessoas. Quem aqui nunca pensou em homicídio? Quem aqui nunca pensou em dar o troco numa medida maior do que aquilo que fizeram contra você? A verdade, queridos, é que nós somos seres humanos e temos uma inclinação ao mal, e o nosso coração, por ser enganoso, muitas vezes ele diz a nós aquilo que Deus não gostaria que nós fizéssemos, e nós nos guardamos, nós nos protegemos, nós usamos máscaras, nós nos defendemos, para que ninguém saiba exatamente o que habita o nosso coração. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós acabamos de ler um texto, em que Jesus estava em uma sinagoga. Redobre a sua atenção para você entender o que eu digo. Jesus havia acabado de entrar em uma igreja, sinagoga era uma igreja, havia um culto acontecendo, provavelmente o culto mais cheio do dia. Por quê? Porque quem pregava era o próprio Cristo. A Bíblia vai dizer que não havia homem como ele, naqueles dias, que pregava com tanta graça e com tanta autoridade. Todos os homens desejavam ouvir as mensagens que saíam dos lábios de Jesus, mensagens com peso de palavra de Deus, cheias de amor, de misericórdia, de compaixão, uma mensagem que cativava, que atraía o ouvinte, que levava-o a reflexões profundas a respeito da própria vida que tinha. Jesus tinha essa graça e essa habilidade da parte de Deus. O fato é que naquele dia era ele quem ministrava, e eu penso, queridos, que a sinagoga estava cheia. Naquele tempo as mulheres não participavam dos cultos dos homens, eram separados. Então provavelmente aquele culto estava cheio, mas cheio de homens, assistindo a mensagem que seria por Jesus pregada.
Jesus entra na sinagoga e agora ele vai preparar o sermão, ele vai preparar o ambiente para começar a ministrar, para falar ao coração dos seus ouvintes. Ele vai para o meio da sinagoga. Por que no meio? Porque no mundo antigo a sinagoga, ela tinha um formato arquitetônico diferente do nosso. Os homens ficavam nas laterais e no meio da sinagoga ficava o púlpito e a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque eles entendiam que a Bíblia precisava ocupar o centro da reunião. A Bíblia precisava ocupar o centro de tudo aquilo que eles estavam fazendo, porque ela era aquilo de mais importante que havia naquela reunião. E Jesus está ali com a Bíblia aberta, Jesus está prestes a ministrar a palavra, Jesus vai iniciar o sermão. E os homens estão ali apreensivos, aguardando Jesus ministrar a palavra, aguardando Jesus falar. Eles queriam ouvir as palavras daquele rabino, daquele nazareno, cheio de graça, de virtude da parte de Deus, aquele que curava a partir da mensagem que era produzida pelos seus lábios. E o fato é que entre aqueles homens, diz o texto do capítulo 3, do verso de número 1, o autor do livro de Marcos, o moço de Pedro, o evangelista vai fazer questão de mencionar que no meio daqueles homens havia um homem. Eu vou repetir para você entender o que eu quero dizer. No meio daqueles homens havia um homem. A sinagoga está lotada, ninguém sabe quem é quem, tem muita gente nova. Todas as cidades circunvizinhas vieram assistir a mensagem de Jesus. Vale lembrar que quando Jesus andava, atrás dele vinha uma multidão incontável de homens e mulheres que desejavam ter com ele um contato, pessoas que necessitavam de uma direção, de um toque, de uma cura, de uma palavra da parte de Deus, e sabiam que nele eles encontrariam. Logo, eu posso afirmar que aquele dia era um dia atípico para a sinagoga. É como um evento que nós poderíamos fazer aqui na igreja e receber na igreja pessoas de outras denominações, pessoas de outras cidades. Por quê? Porque o evento é badalado, o nome do pregador é conhecido, a banda que vai tocar é conhecida, está todo mundo querendo vir aqui para receber algo da parte de Deus, porque conhece quem ministra, quem prega e quem canta. Está todo mundo desejoso em ouvir o que vai acontecer. Imagina essa cena, pessoas que ninguém aqui conheceria, porque vieram de outros lugares e conheceram o evento a partir de um post no Face, a partir de uma informação nas mídias, nas redes sociais. Pessoas que nós talvez nunca tivemos um contato com elas, ou nem sequer uma troca de olhar ou uma paz do Senhor. Só que naquele dia quem pregava conhecia todos, não só por fora, mas por dentro. Aquele que estava aquele dia, ele não conhecia todos só por fora, ele conhecia por fora, mas ele também conhecia por dentro. E isso é extraordinário, porque o nosso Deus é o Deus que nos conhece do avesso. Aleluia. Querido, talvez há muito tempo você tem se auto-enganado, não enganando somente a você, mas as pessoas que com você convivem e vivem. Você projeta uma imagem, você demonstra um sentimento, mas dentro do teu coração, no mais íntimo do teu ser, há uma outra pessoa que habita aí, e que talvez aqueles que estão ao seu lado não conhecem. Coisas que você carrega do passado e que você precisava se desvencilhar, perdão que você talvez precisa liberar e não consegue, mas tem vergonha de verbalizar. Haja visto que você é cristão há tanto tempo e não conseguiu romper com isso. O que pensariam de mim, o que falariam de mim? Talvez pecado na área sexual, uma pornografia, talvez um pecado
na área conjugal, um adultério, um amante, ou tantas outras coisas que nós poderíamos aqui citar, de problemas que você talvez está vivendo, de cadeias que talvez você está encarcerado e não vê saída, não consegue um escape. E eu quero declarar essa noite para você: há alguém hoje aqui que pode ajudar você. Há alguém hoje aqui que pode solucionar o teu problema e resolver a tua vida. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo de Nazaré, porque a Bíblia diz: aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Aleluia. A Bíblia diz que estava ali um homem, no meio de todos os homens, no meio de todos aqueles homens. Sabe o que é interessante? Que haviam muitos homens, mas aquele homem, nenhum daqueles outros homens conheciam. Talvez aquele moço vivia algo terrível no coração. Ele vivia uma espécie de solidão, e talvez a pior de todas, porque uma coisa é você se sentir só estando só, isso carcome a alma e dói, principalmente se ela vir adicionada com desprezo de alguém que você muito ama. Isso é terrível. O desprezo mata, ele ofende, ele oprime. Agora você imagina esse outro tipo de solidão, que é aquela solidão que nos leva à depressão, ao desânimo completo, que é você estar envolvido com pessoas, estar no meio de pessoas e se sentir sozinho e sozinha. Eu não sei se você já teve essa sensação, se você já viveu essa experiência. É terrível, é acachapante você estar no meio de muitas pessoas, mas o seu coração se sentir só, como se você tivesse abandonado, porque as pessoas que você está próxima, você não tem com elas um relacionamento íntimo e profundo. Talvez esse homem, ele vivia 3 realidades terríveis, e a primeira delas era a solidão, a segunda delas era o desprezo, e a terceira era a desesperança. E eu te explico por que digo isso. Esse homem, ele tinha um problema, ele tinha uma lepra, e para aqueles dias, você conhece a história e sabe que a lepra, primeiro, ela não tinha cura na medicina. Segundo, se alguém fosse constatado com lepra dentro da cidade, essa pessoa era convidada a se retirar da cidade. Por quê? Porque ela poderia contaminar toda a sociedade. Era uma espécie de Covid-19, só que a quarentena não ia ser dentro de casa, ia ser fora da cidade, até que fosse resolvido o problema. E se não fosse, nunca mais ela voltaria para a cidade, porque ela poderia expor a cidade ao perigo. A cidade do mundo antigo, ela tinha muros, eram cidades cercadas, fechadas por muros e portões, dado o fato de que naqueles dias ainda haviam muitas guerras. Naqueles tempos haviam espécies de leprosário, lugares onde eram conduzidos homens e mulheres que tinham lepra e não podiam conviver com a sociedade, ou seja, essas pessoas eram cerceadas do seu direito de ir e vir, elas não poderiam ter relacionamento com ninguém. Logo eu entendo que esse moço, sabendo de todas essas realidades, ele sofria de solidão, porque ele não poderia ter com ninguém relacionamento. Era alguém que estava no culto, era alguém que estava na reunião, mas ele não poderia partilhar a comunhão dos santos, ele não poderia se envolver. Era alguém que entrava e saía sem dar nome e paz do Senhor. Era alguém que passava despercebido aos olhos de todas aquelas pessoas. Era alguém que se sentia desprezado, porque certamente ele não tinha contato com ninguém, e talvez as pessoas faziam mau juízo dele. Você sabe que muitas vezes as pessoas fazem avaliações e elas descrevem equivocadamente o nosso perfil, é ou não é? Quanta gente faz leitura equivocada nossa. Ai, menina, eu achava que você era uma mala. Menina, eu achava que você era rica. Fala, ô Glória, profetiza, amada. Agora. Já aconteceu com você? Hã?
Comigo já aconteceu. Eu achava que você era pobrezinho, pastor. Tô brincando. Rico de Deus. Olha aqui para mim. Pessoas que fazem leituras equivocadas a nosso respeito, que elas tiram conclusões no primeiro, no segundo, no terceiro encontro, sem nunca ter tido conosco um tempo de intimidade, de diálogo e conversa, para saber o que habita o nosso coração, quais são as dores que a gente carrega aqui, quais são os sofrimentos que nós já conseguimos superar e transpor. Talvez aquele moço, porque entrava e saía sem cumprimentar ninguém, eu fico imaginando a sinagoga, alguém cutucando e dizendo: é um mala, né? Você lembra dele? Aí eu lembro. Entra e sai todo culto, não conversa com ninguém. É um mala. É um mala. Estaciona o carro na frente de igreja, ele entra com tudo, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, não olha para ninguém. É um mala. Aleluia. É um mala. Tá os grupelhos apontando, criticando, falando, atacando, porque é assim, para atacar, para falar, para criticar, tem um time inteiro. Agora para ajudar, às vezes é um indivíduo ou outro. Para apontar, para falar mal, para olhar nossas quedas, tem um monte. Agora para ajudar a gente a se pôr de pé, são poucos. Para dizer levanta e anda que eu estou contigo, são poucos. E talvez esse moço sofria desse desprezo, por ser mal interpretado, porque eles não conheciam a vida e as dores que ele carregava no coração. Queridos, eu incentivo a nossa igreja, eu encorajo a nossa igreja a viver a comunhão, porque isso é bíblico, isso é salutar, isso agrada ao coração de Deus. Irmãos, escuta, tem pessoas que às vezes estão ao seu lado, que são pessoas que têm muita riqueza a compartilhar com você, pessoas que se elas contarem a vida delas para você, você cai de joelho e agradece a Deus por você não ter passado metade do que elas passaram. E às vezes, por não conhecer a história da pessoa, você critica, se aponta, se julga indevidamente. Quem está entendendo o que eu estou falando diz amém. Esse moço sofria de desesperança. Por quê, pastor? Porque a doença que ele tinha era uma doença incurável. Todos os dias que ele acordava, a primeira coisa que ele lembrava era a doença que não tinha jeito. Sabe aquele problema que parece insolúvel? Sabe aquele problema que parece que não vai ter fim? Sabe aquela situação que você fala, eu não sei o que eu vou fazer porque parece que não tem jeito? Era a vida desse moço. Era um sentimento de desesperança total, completo. É aquele sentimento de que você nunca vai ser feliz, de que você nunca vai ter paz, de que você nunca vai experimentar aquilo que você ouve as pessoas dizerem que experimentam em Deus. É você ouvir os testemunhos e você chorar e alguém dizer, está emocionado com o testemunho, e falar, não, eu estou chorando porque eu ouço testemunho faz anos e a minha vida continua a mesma. Eu não estou chorando porque eu estou emocionado, não, porque esse testemunho eu já ouvi 10. O problema é que eu ouço os testemunhos de todo mundo e a minha vida continua a mesma. Aleluia. Irmãos, nós somos tomados por uma desesperança, o desejo de abandonar a vida, de chutar tudo, de deixar tudo, de abrir mão de tudo. Eu estou falando com pessoas aqui que vieram hoje aqui, dizendo, Deus, eu estou querendo dar um basta, eu estou cansado, eu estou cansada, mas Deus está dizendo, eu vim hoje nessa casa, não foi para te ajudar, foi para resolver, foi para colocar em ordem, porque eu continuo sendo Deus poderoso. Ai, a Buri de Massoa. Aleluia. Aleluia. Alabarassuri Kamajoa. Aleluia. Cante isso a Ele. Ele está te levando em lugares mais elevados. Aleluia, no mundo do Espírito, entenda. Diga isso a Ele. Tua voz. Aleluia. Oh, nós te adoramos, Espírito Santo. Começa a adorá-lo na beleza da sua santidade.
Seja bem-vindo, Espírito Santo. Ah, Deus, a nossa vida pertence a Ti. Aleluia. Posso ouvir Tua voz. Nos leva. Oh. Aleluia. Aleluia. Aos Teus pés. Aleluia. Estava ali o homem que tinha uma das suas mãos ressequidas, leprosas. Querido, olha aqui para mim. Eu não sei o que está leproso na sua vida. Eu não sei qual área da sua vida talvez ficou leprosa. Eu não sei se o seu casamento. Eu não sei se a sua vida financeira. Eu não sei se os teus filhos. Eu não sei se você foi cerceado da paz, da alegria que você gostaria tanto de viver e experimentar. Mas o Deus que faz nova todas as coisas, Ele se faz presente nesse lugar. E se você crer, você verá a glória de Deus essa noite ainda. Se você depositar nele a sua fé essa noite, você verá hoje a glória de Deus, e Ele mudando a sua história por completo. Você terá uma experiência sobrenatural como você nunca teve. Aleluia. Jesus estava ali com as escrituras abertas, com a escritura aberta no meio da sinagoga. Ninguém conhecia aquele homem, mas o mestre conhecia, e conhecia toda a história dele. E queridos, talvez o problema começou na mão, aparentemente um problema simples, só que tem coisas que elas começam pequenas, mas elas crescem, e às vezes problemas mal resolvidos, eles crescem tanto que eles nos sufocam, e nós nos sentimos mergulhados em um mar de problemas insolúveis, e olhamos ao nosso redor e não encontramos solução, não encontramos um meio, uma saída, uma maneira de se desvencilhar disso que foi anexado na nossa história, e parece que nada pode arrancar. Jesus estava ali, e o que eu acho lindo é que Jesus conhece todos, e Ele tem olhos para todos. Só que naquele dia e naquele momento, os olhos dele se voltaram para aquele moço. Sabe, queridos, o Senhor, Ele tem olhos para mim e para você. Sabia disso? O Senhor tem olhos para mim e para você. Quantas vezes a gente se sente sozinho? Quantas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, sem ajuda, sem direção, sem apoio, e o Senhor está dizendo: eu tenho olhos para você. Eu tenho olhos para você, meu irmão. Eu tenho olhos para você, minha irmã. Vocês não estão sozinhos, não. Ele olha para aquele moço e ele vai fazer uma declaração acachapante. Ouça isso, porque eu estou encerrando. Ele aponta para aquele moço e diz: vem para o meio. Pega isso, vem para o meio. Isso é forte demais. O problema daquele moço não era mais a lepra, porque aquilo trouxe a ele solidão, desprezo e desesperança. E isso, habitado por muito tempo no meu coração, gera desdobramentos que vão desaguar em novos problemas emocionais, novos traumas, medo, vergonha, timidez, a sensação de pequenez e tantas outras. Jesus sabia que a lepra dele já tinha descido para o coração, já não era mais a mão. E Jesus agora quer começar um processo de cura, de restauração. E a primeira coisa que eu aprendo, que para eu receber de Deus, escuta isso, porque valeu a mensagem se você ouvir isso. Para que eu receba de Deus cura e restauração, eu preciso obedecer às suas ordens e à sua direção e o seu comando.
Jesus olha para aquele moço e Jesus não vai negociar com ele, Jesus não vai explicar para ele, Jesus não vai fazê-lo compreender nada. Sabe por quê? Porque com Jesus é pela fé, porque não é pela razão. Eu vou falar de novo para você pegar: com Jesus é pela fé, não é pela razão. Se você quiser entender tudo, você vai ficar sem nada. Eita glória! Se você quiser entender tudo, você vai ficar sem nada. Agora, se você não quiser entender nada, você vai ter tudo com Ele, porque com Ele nós transitamos por fé e não por vista. Ele estava certa feita em um mar, em direção aos seus discípulos que estavam apavorados em um barco, e Jesus começa a andar sobre as águas. Era madrugada, os discípulos não o reconheceram, e uns disseram para os outros: é um monstro que vem, é um fantasma que vem. Eles se apavoraram ainda mais, e Jesus vai falar com eles, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Eles dizem: ei, se acalma, sou eu, sou o mestre. Eles não entendem nada, como que aquele homem estava quebrando as leis naturais, ele estava andando sobre as águas, mas não era homem, era o Cristo, não era homem, era Deus. Ele vem sobre as águas e alguém vai dizer: mestre, eu te ouvi. Ele vai dizer: então vem ter encontro comigo no mar. Talvez o discípulo estava do lado dele e falou assim: rapaz, melhor você esperar aqui. E Pedro vai começar a andar sobre as águas, sobre a palavra do mestre. Pedro consegue quebrar as leis naturais da física e viver algo extraordinário que marcou a história da Bíblia, e hoje nós estamos contando essa história. Mas sabe por que Pedro viveu o extraordinário de Deus? Porque ele creu na palavra de Deus a partir da fé e não da razão. Porque da razão ele não saía do barco, mas pela fé ele entendia que ele poderia andar sobre as águas. Pela fé, pela razão, o mar não se abria, mas pela fé Moisés tocou no mar e o mar vermelho se abriu. Entende o que eu estou dizendo, queridos? Jesus não ficou explicando aquele moço o que ele estava a realizar. Ele simplesmente deu uma ordem: moço, vem para o meio. Agora olha aqui para mim. Você imagina a cabeça daquele rapaz? Ele não podia ser flagrado no meio da sinagoga, ele era leproso. A lei de Moisés o condenaria à morte, ele não poderia. Ele estava proibido inclusive pela lei dada pelo próprio Deus no Sinai a Moisés. Só que ele vai quebrar todas as regras, e Jesus também vai quebrar todas as regras. Porque para achar um perdido, Jesus quebra todas as regras. Por isso que você está aqui hoje. Por isso que você está aqui hoje. Porque Ele não imputou em você os seus pecados. Salmo 103:10 diz: Ele não nos trata segundo os nossos pecados, e não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Por isso que nós estamos aqui hoje. Aí ele olha para o moço e diz: moço, para o meio. Agora olha aqui para mim. A sinagoga estava o quê? Lotada. Esse moço sofria do quê? De solidão, desprezo, desesperança, todo traumatizado. Jesus vai trabalhar na contramão de tudo aquilo que ele poderia pensar que Jesus faria com ele. Porque talvez ele poderia pensar que Jesus ia chamar ele num canto, falar: ó, tá curado, tá resolvido, não precisa ninguém ver, eu não quero te expor. Mas não, Jesus sabia que no momento em que aquele moço descesse no meio, ele seria tratado na sua alma, nos seus sentimentos e nas suas emoções. Ele sabia que aquele moço ia romper o medo, a vergonha e a timidez. Observa que Jesus o chama para o meio e não fala mais nada e fica aguardando. Levanta e vem para o meio. E queridos, talvez o próprio Espírito de Deus tomou aquele rapaz, e ele começa a andar no sentido de Jesus. Talvez pensando: ele vai me expor, ele vai me envergonhar, ele vai me escandalizar. Talvez passou tanta coisa na cabeça dele. Sim, amados, em muitos momentos Deus vai começar a trabalhar no nosso coração e na nossa vida, e nós não vamos compreender como que Deus está agindo. Tem gente que começa a servir Jesus e a vida, ao invés de melhorar, piora.
Você já viveu isso? Ô pastor, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais piora. Eu não estou entendendo nada, pastor. Antes de eu ser crente, minha vida era uma beleza. Agora que eu virei crente, minha vida piorou. Por quê? Porque ele complica, depois ele descomplica, e depois ele explica por que complicou. Vou falar de novo para você pegar. Primeiro ele complica, depois ele descomplica, e depois ele explica o porquê ele complicou. Sabe por quê? Porque ele é Deus, ele não tem que ficar dando satisfação para os homens. O poder dele é para resolver, e a minha vida é para obedecer. Ele obedece a voz e o comando. Sabe qual que é o seu problema? Você é desobediente. Você tem um coração duro. Você é igual o povo de Israel. Você tem dura serviço. Você não se curva, não se dobra por nada nesse mundo. Você tem um ouvido seletivo. Você trava quando alguém fala para você fazer alguma coisa, ou se posicionar de maneira diferente, principalmente quando isso aponta para os medos que habitam o seu coração. Quando vai de encontro com as feridas e com os traumas que você tem, você por quê? Porque você sabe que Deus está próximo daquilo que até você tem medo de enxergar dentro de você. Mas aquele dia, aquele moço não sabia, mas seria o dia da transformação da vida dele. Jesus chama ele e diz: levanta e vem para o meio. Queridos, na medida em que aquele moço começa a andar para o meio, Jesus começa a trabalhar dentro do coração, dentro das emoções daquele moço, começa a curá-lo de dentro para fora. Escute isso: Jesus nunca vai fazer nada externo antes de trabalhar internamente. Você sabia? Porque muitas vezes nós queremos que Jesus resolva todos os nossos problemas externos. É uma dívida, é um carro que eu sonho, é uma casa que eu quero, é um casamento que eu quero, é uma mudança que eu desejo. Só que antes de Jesus mudar a sua vida no exterior, Ele precisa mudá-la no interior, porque Ele quer te dar um novo coração. Porque o que adianta você ter uma vida extraordinária fora, se dentro a sua vida está toda encalacrada, enrolada? O que adianta você passar um perfume cheiroso e dentro você está podre? O que adianta você estar linda, maravilhosa, com o cabelo escorrido, parecendo uma princesa, os vestidos da morena rosa, os sapatos, os mais lindos de escarpã, tá linda, tá maquiada, é Mary Kay, a irmã já tá recebendo lá no fundo, é Mary Kay, tá gatona, aquele óculos top, né, tá linda, maquiada, é os cílios que dá, é quase 2 centímetros de cílio, tá linda, mas por dentro tá destruída, tá arrebentada, tá acabada. A maquiagem, o sorriso, esconde tudo. E não adianta eu estar lindo por fora, se o conteúdo perdeu a validade. Então Jesus primeiro trabalha aonde? Depois ele trabalha fora. E Jesus sabia que aquele moço, na medida em que ele descia, ele estava sendo transformado pelo Espírito Santo. Você imagina a hora que ele chega perto de Jesus sem saber o que fazer, talvez trêmulo, e Jesus talvez vai bem no cantinho do ouvido dele, como que alguém que não quisesse nada. Vem cá, Ronaldo, sobe aqui, olha a cena, vem comigo na sinagoga. Imagina essa cena, que coisa extraordinária. Tá o moço, coloca a mão no bolso, é isso, está escondendo a lepra, está todo com vergonha, olha para cá. Olha lá, isso, está todo envergonhado, a multidão está olhando para ele, todos os olhos foram voltados para aquele moço. Talvez a pergunta da multidão é: quem que é esse que Jesus chamou ele para ter uma intimidade? Quem que é esse? Talvez todo mundo dobrando a língua. Imagina aqueles amigos que falavam mal dele. Eu acho que nós erramos, esse é amigão de Jesus, hein? Talvez esse aí, amigão de Jesus, ele não sabia, hein? Será que é Lázaro? Será que é algum dos profetas? Eles não sabiam, era um homem da mão ressequida. Porque é assim, quem anda com Jesus, a vida é transformada, a ponto das pessoas nos confundirem com pessoas extraordinárias e poderosas. Porque do lado dele, nós não somos as mesmas pessoas do passado, está entendendo?
Aleluia. Aí Jesus talvez chegou nele, encosta aqui, Bíblia no alto, Bíblia no púlpito. Aí Jesus veio aqui, ó, pega isso aqui, ó. Sabe de nada, inocente. Hã? Você achou que você estava sozinho? Dá uma olhada nessa multidão aí. Daqui uns dias você que está aqui no meu lugar. Estou mudando a sua história hoje. Sabe esse medo do seu coração? Sabe esses traumas? Eu sei que o pessoal tem falado de você aqui, viu? Eu sei que você se sente desprezado, sozinho, solitário. Mas hoje eu decidi te honrar. Vamos esperar mais um pouquinho que eu quero que o pessoal continue te olhando. Você quer uma oportunidade? É a igreja pentecostal. Depois eu te dou uma oportunidade. Lê Isaías 61. Ele muda. Ele muda. Ele tira o homem do monturo e faz ele assentar em lugar de príncipe. Ele tira o homem da vergonha e dá a ele dupla honra. Eu estou falando com pessoas aqui que estão se sentindo desonradas. Eu sinto a presença de Deus. Pessoas que pensaram em desistir, em dar cabo da própria vida. E Deus está falando: eu te trouxe aqui porque eu mudo a sua história hoje. Eu mudo a sua história hoje. Pode aplaudir isso para Ele. Aleluia! Aleluia! Quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Diga a Ele: cura o meu coração. Diga a Ele, diga a Ele. Aleluia. Cura meu coração, faz em mim, pois só a tua que eu posso me completar. Eu posso me completar. Coloca a mão no teu coração, diga a Ele: me leva, Jesus. Aleluia. Declara isso a Ele com fé. Declara isso a Ele com fé. Ele está aqui ouvindo o seu clamor, a sua oração. aqui, madava séria. Aleluia. Oh glória. Eu sinto a tua presença, Espírito Santo. Eu sinto a tua presença, Espírito Santo. Aleluia. Oh, alabarabashide cominaragaia. Ao teus pés. Oh, aleluia. Leva onde eu posso. Me leva onde eu posso. Ah, Espírito Santo, começa a falar ao coração da tua igreja. Começa a desatar os nós, os traumas, as dores. Ó Deus, aquilo que amarrava os teus filhos, que aprisionava os teus filhos. Em nome de Jesus, começa a quebrar cadeias, correntes e grilhões aqui. Ó Deus, começa a transformar a vida de pessoas nesse lugar. Alabarabocide cominaragaia. Olha aqui para mim, eu encerro. Aleluia. Aleluia. Depois de tudo isso, Ele vai resolver aquilo que era secundário. Olha aqui para mim, escuta isso. Em nome de Jesus Cristo, reveja hoje as suas prioridades. Faz isso. Recalcula a rota. Reveja hoje as tuas prioridades, porque talvez as suas prioridades estão no lugar errado. As prioridades são certas, mas elas estão no lugar errado e no momento inoportuno. Porque antes de Jesus curar a mão, Ele vai primeiro restaurar o coração.
Sabe por que às vezes aquilo que você está pedindo para Deus você não recebeu ainda? Porque você não está preparado, porque seu coração não está pronto, porque se Ele colocar na sua mão de novo, vai embora de novo. Se Ele dá na sua mão de novo, vai embora de novo. Ele precisa primeiro restaurar você, para que Ele possa depositar em você aquilo que Ele quer fazer. Porque como Pai, Ele quer alegrar o coração dos teus filhos. Porque o salmista disse: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Depois que estava tudo resolvido para Jesus, agora Jesus vai resolver o que Ele achava que precisava resolver. Eu vou falar de novo com calma. Depois que estava tudo resolvido para Jesus, aí Jesus vai resolver o que Ele pensava que era o mais importante de ser resolvido. Talvez você está aqui hoje pedindo tantas coisas para Deus, apresentando tantas petições diante do Senhor, e Deus está usando o vaso hoje para dizer para você: reveja as suas prioridades. Isso que você está me pedindo eu vou te dar, mas é secundário. Isso que você está clamando a mim eu vou te dar, mas é secundário, eu não vou te dar agora. Eu vou te dar depois que eu fizer aquilo que para mim é essencial e importante. Aí ele olha para o moço, desse jeitão, hein? Isso. E ele diz assim para o moço: deixa eu ver tua mão. E a Bíblia diz que quando ele apresenta a mão, ela estava completamente restaurada. Deus está restaurando algo na sua vida, e é por completo. É por completo. Tem coisa que você pediu para muita gente te ajudar e elas não conseguiram alcançar e lograr êxito. E o Senhor está dizendo: coloca na minha mão que eu consigo fazer melhor. Coloca na minha mão que eu consigo fazer melhor. Coloca os teus filhos na minha mão. Coloca o teu casamento na minha mão. Coloca a sua vida financeira na minha mão. Coloca o seu sonho, o seu projeto na minha mão, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu vou te surpreender. Eu vou te surpreender. Quando eu olhei para você, eu vi um portão, como de uma espécie de portão basculante se abrindo. E quando se abria, eu via atrás desse portão saindo uma linda caminhonete. Deus falou para mim: avisa ele que o sonho do passado eu estou trazendo no presente e eu vou surpreendê-lo. Aleluia. Oh glória. Eu sei que você não veio aqui por acaso. Eu sei que você não veio aqui por acaso. Eu sei que você não veio aqui por acaso. Tem pessoas aqui que precisam hoje apresentar a mão leprosa para Jesus, e precisam sair do lugar e vir para o meio. É fazer igual Zaqueu, é subir na figueira, é se expor ao ridículo, à vergonha se for o caso. É fazer como a mulher do fluxo de sangue, sair empurrando todo mundo e como uma louca grudar na orla do vestido dele. É fazer como a Sirofenícia, é se humilhar, ainda que ele te chame de cachorro ou de cachorro, não importa, o que importa é o que ele vai fazer por você, não aquilo que ele está falando com você. Porque muitas vezes ele quer testar o meu coração para depois ele me liberar a bênção. Porque Deus prova o nosso coração. Ele prova a intenção do nosso coração. Está na Bíblia, Hebreus capítulo 4, verso de número 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, discernindo a intenção do coração. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, sinto graça hoje, irmãos. Eu percebo no espírito uma chuva de graça que desce hoje aqui. Uma chuva de perdão. Sabe perdão? Sabe perdão? É completo. Para que você saia hoje aqui lavado e lavada pelo sangue do Cordeiro.
que as garras do inferno não terão mais sobre você poder para acusá-lo e acusá-la, dizendo que você não pode alcançar aquilo que desejava por aquilo que ontem você fez. Não importa o teu passado, o que importa é o teu presente. Hoje abriu um portal de oportunidade, por isso que você está sentado aqui me ouvindo. Essa é a graça escandalosa de Jesus, é favor imerecido. Nem os homens conseguem entender que tamanho é esse amor. Irmãos, eu tenho comigo que no céu a surpresa não serão os anjos que nós veremos, mas a surpresa é a igreja que os anjos conhecerão. Porque talvez anjos que de lá não saiam, digam uns aos outros: quem é essa amada? Quem é essa noiva que tanto é falada aqui no céu? Quem é essa que o próprio Jesus morreu por ela? Quem é essa noiva? Quem é essa noiva? Quem é essa noiva, irmão? Jesus está dizendo a você: eu estou te perdoando hoje de todos os seus pecados. Eu sinto graça de Deus. Eu sinto graça de Deus. Alabarasure cominaragaia. Aleluia. 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 Abre tua mão, meu irmão. As duas. Aleluia. 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 Deus falou para mim assim: eu estou restaurando o azeite. Eu estou restaurando o azeite. Eu estou curando os traumas do passado. Eu estou tratando o seu coração, filho. Eu estou te preparando para um tempo de obediência. Você vai fluir na minha presença. Você vai voltar a me servir na minha casa. Rabarasure cominaragaia. Resvigues ominare pluque do refácia. Reburi se dominande pluque do refácia. Se gaminou rabaia. Encha ele agora, Jesus. Toca nele agora, Espírito Santo. Toca nele agora, Espírito Santo. Do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, lava ele, limpa ele agora. Que todo esse sentimento que está carcomendo o coração dele, essa depressão, esse pânico que tentou se apoderar dele, em nome de Jesus, caia por terra agora. É uma ordem, é uma ordem. Receba a paz de Deus, receba a cura de Deus, receba o toque de Deus. Gente, dominar a blácia. Pega o que é seu, diabo, da vida dele agora. Pega o que é seu da casa dele agora. Vai naquela cama agora, Satanás. É uma ordem. Queima, Jesus. Queima todo o mal que lá está, Jesus. Queima o mal que lá está, Jesus. Queima o mal que lá está, Jesus. Queima o mal que lá está, Jesus. Liberta ele agora, Jesus. Liberta ele agora, Espírito Santo. Pelo poder que há no teu nome. Quebra as cadeias. Quebra os grilhões. Quebra as correntes. Sabarasse de Ominaragaia. Aleluia. Diga isso a ele, me leva. Aleluia. Joleburia, alebo se mandagavai. Zikne rebruk so refácia. Zimou raleu e que se joa. Aleluia. Oh. Alabará sobre Daragai. É onde eu posso ouvir a tua voz. Quando eu escutar. Abre a tua mão assim, ó. Fecha as duas. Desce. Abre de novo. Fecha.
aqui, hein? Deus está renovando os vasos aqui, hein? Deus está renovando, dá lugar mesmo, meu irmão. Deixa Deus te usar aí. Abre a tua boca. Eita, valabrove, lalassuri, candeboa. Relece de uminaragaia. Eita, eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Diga isso pra ele. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Aleluia. Ele sara minha alma. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh alabará brosse derremida caia. Olha aqui pra mim. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Querido, talvez você está aqui no nosso meio hoje e você é essa pessoa. Pastor, sou eu. Essa palavra é para mim. Ela tem endereço, ela tem nome, ela tem documentos. Ela é minha. Ela tem direção, é minha, pastor. Eu gostaria que aonde você estivesse aí, você levantasse a sua mão. Você que entende que essa palavra é para você, eu quero orar por você. Aleluia. 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 Levante sua mão bem alto. Espírito Santo, eles pertencem a Ti, Deus. São irmãos amados e preciosos. Pessoas que nós não temos a menor ideia do que o Senhor no futuro fará através delas. E nós queremos louvá-lo, engrandecê-lo por essas vidas. Pai, eu peço a Ti agora que uma restauração completa repouse sobre elas. Que o Teu Espírito convença os meus irmãos a obedecerem os Teus comandos. Que a partir de hoje eles experimentem uma mudança genuína e extraordinária. Que o Teu Espírito conduza essas pessoas e faça delas pessoas extraordinárias. Que o Senhor possa extrair delas a melhor versão delas como seres humanos. Deus, que haja perdão agora. Que haja perdão agora. Ó Deus, que Satanás e todos os seus demônios sejam envergonhados e frustrados. Que essas famílias sejam restauradas. Que esses casamentos sejam restaurados. Que essas finanças sejam restauradas. Que as emoções e os sentimentos deles sejam restaurados por louvor da Tua glória. E a igreja diz amém. Levante as mãos. Vambora. Amém. Dá para ficar mais meia hora, 40 minutos, uma hora, né? Nós vamos embora. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. A igreja diz amém. A igreja habitada pelo Espírito Santo diz amém. Eu sou tua casa. Só a igreja. Pra gente ir embora, vai.